Gravando, presidente, agora. Perfeito, bom Só um dia. instante. Está iniciado, Gabriel? Só esperar a nossa nova resolução prevê transmissão ao vivo. Tudo ok, presidente? Excelente. Estamos transmitindo para o YouTube, estamos gravando no Meeting, estamos todos com câmera aberta, conforme prevê a nossa resolução 004, uma grande evolução na 001, nesse dia fantástico aí de uma quarta-feira, com vários itens de pauta, e numa reunião totalmente não pela presença do gabinete em sala, os demais diretores de forma híbrida e a nossa Procuradoria-Geral e a Advocacia, a Procuradoria de Estado e a Advocacia-Geral Reguladora, também à distância. Então, como é de costume, passo a saudar os senhores diretores em ordem alfabética. Doutor José, bom dia, sinta-se saudado, nosso diretor regulador de ouvidoria, saúde o nosso diretor regulador de ferrovia, energia e saneamento, que o gasto está junto com energia, doutor Noril O'Hara, também saúde o nosso advogado-geral regulador, doutor Felipe, e também a nossa chefe de gabinete, senhora Leia, juntamente com ela, a senhora Asmin, apoiando, e também o nosso setor de comunicação, senhora Débora, se sinta saudada, e passamos a tratar importantes temas, nesse momento, um pouco ainda em vacância, com o diretor de transporte e rodovias, certamente, no devido tempo, o governo vai indicar, e aí teremos a completude da nossa diretoria. Abro a palavra aos senhores diretores, que possam se saudar, enquanto isso também testamos seus equipamentos de áudio e vídeo, juntamente com a chefia de gabinete e a Advocacia Geral Reguladora. Bom dia, senhor presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, saúdo nosso diretor regulador Wilber Noril O'Hara, advogado-geral regulador Dr. Felipe Borges, a Leia, chefe de gabinete, a Yasmin na assessoria, a Débora na assessoria de comunicação, aos nossos colegas que participam desta reunião e também a todos que vierem assistir posteriormente, né, através da gravação que está sendo feita, será disponibilizado no site da agência. Cumprimento também o diretor de administração sistêmica, Haroldo Luna Cavalcante, que chegou para participar conosco. Desejo uma boa reunião de trabalho. Sem áudio, presidente. Está sem áudio, presidente. Perfeito, bom dia, Haroldo. Fica à vontade, Noril, de se manifestar pelo bom dia e testar os seus áudios e vídeos. Bom dia a todos, presidente. Gostaria de desejar um bom dia para o senhor, para o diretor Zé Rodrigues, para o diretor Haroldo, para o doutor Felipe, a Leia, Yasmin, e para todo mundo que está assistindo a essa sessão, essa reunião deliberativa, desculpa. Desejo a todos aí uma excelente reunião. Obrigado. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, diretor regulador de ouvidoria, Zé Rodrigues Rocha Júnior. Bom dia, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Wilber Noril O'Hara. Bom dia, diretor de administração sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante. Bom dia, Léa, nossa chefe de gabinete. Bom dia, Yasmin. Bom dia a todos os servidores da agência. Aqui em saúdo na pessoa da Débora, da comunicação. Desejo a todos uma excelente reunião deliberativa. Obrigado. Haroldo. Bom dia, presidente. Bom dia. Doutor Luiz Alberto. Nosso diretor de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor ouvidor. Doutor Noril O'Hara, nosso diretor de energia, ferrovia e gás. Doutor Felipe Borges, nosso advogado-geral e procurador do Estado. O pessoal da comunicação aí, na pessoa do Deodato e do Gabriel, acompanhando aí na parte técnica da transmissão dessa reunião. A Leia, chefe de gabinete. Yasmin, nossa estagiária de pós. E demais colegas que acompanham essa reunião, um ótimo dia para todos nós, uma ótima reunião. Obrigado. Leia.
Cumprimentando a toda a diretoria reguladora, iniciando pelo diretor-presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimento o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, cumprimento o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, senhor Wilber Noriohara, ao nosso advogado-geral regulador, ao diretor de administração sistêmica, senhor Haroldo de Luna Cavalcante, meu bom dia. Cumprimento o setor de comunicação através da Débora e a todos os servidores da AGER. Cumprimento aqui ao meu lado a Yasmin, nossa assistente de gabinete. Cumprimento o Gabriel, também aqui comigo, dentro da sala de reuniões, que está nos auxiliando na transmissão do YouTube. E a todos que vierem assistir essa reunião, meu bom dia, que tenhamos uma excelente reunião deliberativa. Perdão, invocamos a presença divina, temos 10 importantes temas para tratar nesse dia, nessa 8ª reunião ordinária. Passamos diretamente ao primeiro item de pauta, que trata-se do AGER PRO 2022, 01477, o interessado é o Consórcio Metropolitano de Transportes. O resumo do assunto é termo de notificação de autuação, número 0703, recurso que possui relatório e voto e é uma pauta solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria, ao qual eu passo a palavra. Senhor presidente, senhores diretores, trata-se do processo AGER PRO 2022-01417, que passo a transmitir aqui na tela o seu conteúdo. Ao interessado é o Consórcio Metropolitano de Transportes, o resumo é o termo de notificação de autuação 0703. Nós tivemos uma abertura no sistema, e o termo de autuação é o TN 0703, que foi feito com a seguinte descrição: no dia 13 de maio, às 4h50, foi realizada a fiscalização no veículo com prefixo 104, de placa QCT 2115, na cidade, no município de Planalto da Serra, onde foi identificada uma higienização do veículo supracitado. O relatório consta do processo as folhas 96, e a empresa foi notificada e foi concedido prazo de 30 dias para realizar as adequações, comprovação de não conformidade do fato descrito em enquadramento legal por ter infringido o estabelecido no artigo 55, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 432 de 2011, corresponde à não apresentação dos veículos de acordo com as condições de limpeza e conforto requeridas. Completando o termo de notificação, foi acostado os autos fotos do veículo em 25 de julho, foi juntada a certidão, certificando que foi concedido o prazo para o notificado se manifestar e transcorreu sem que houvesse manifestação. A Superintendência Reguladora de Transporte juntou o parecer no auto de infração 2347, que foi aplicado em desfavor da empresa, de acordo com o artigo 55, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 432 de 2011. Pelo ofício 1996 de 2022, a Superintendência de Transportes foi encaminhada à empresa o termo de notificação 11.301, consoante ao auto de infração 2347, documento de arrecadação DAR, valor de R$ 3.315,45. Em 7 de outubro, a empresa apresentou a defesa administrativa. A Superintendência de Transporte juntou o parecer 606/2022, a decisão reguladora monocrática 192 de 2022, o diretor regulador de transporte, foi juntada e tem como objeto a manutenção do auto de infração 2347. A empresa foi novamente notificada da decisão, o diretor regulador via e-mail, protocolizou o recurso administrativo em 23 de dezembro. Foi certificada a tempestividade do recurso, assim como o atendimento dos requisitos de admissibilidade, sendo encaminhados autos ao gabinete da presidência para a realização de sorteio de relator. Na primeira reunião ordinária deliberativa da diretoria executiva colegiada, em 2 de fevereiro, os autos foram sorteados ao diretor regulador de ouvidoria para emissão de relatório e voto. Os autos foram encaminhados para a manifestação da Advocacia Geral Reguladora, a AGR se manifestou o parecer 196 de 2023 e 37 AGR, opinando pelo desprovimento do recurso pela manutenção do auto de infração 2347. É o relatório, senhores diretores. Obrigado,
pela emissão do relatório. O diretor José pode emitir o seu voto. Ok. Processo AGE Pro 2022, 01477, interessado consórcio metropolitano de transporte, assunto termo de notificação, autuação 0703, auto-infração 2347, relator, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Voto. Trata-se de processo administrativo, teve origem com o termo de notificação de autuação TN 0703, de 13 de maio de 2022, emitido pela Fiscalização de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros da AGE, a empresa Consórcio Metropolitano de Transportes. Em 25 de julho de 2022, foi juntada a certidão 257 de 2022, a SRTR, certificando que foi concedido prazo de 30 dias para notificar se manifestar, porém transcorreu sem que houvesse manifestação. Após o transcurso do prazo de 30 dias estabelecido no supermencionado termo de notificação para regularização do auto de infração 2347, foi aplicado em desfavor da empresa CMT. Por ter infringido o estabelecido no artigo 55, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 402 de 2011, que corresponde à não apresentação dos veículos de acordo com as condições de limpeza e conforto requeridas. A autuada apresentou defesa administrativa requerendo sua nulidade, sob a alegação de que a fiscalização aconteceu no final do itinerário Planalto da Serra, onde os passageiros já haviam feito uso do veículo. A cidade não tem estrutura para um lava-jato noturno, o carro chega após as 20 horas e 30 minutos. Verifica-se nas informações técnicas da Superintendência Reguladora de Transporte, por meio do parecer 606, juntado às folhas 30 e 31, linhas gerais, termos que o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2 do decreto 1020 de 2012, é a obrigação da empresa delegatária a concessão de serviço adequado, sem entendido aquele proporcionado com as devidas condições de segurança, conforto e higiene dos veículos. Analisando o horário em que ocorreu a abordagem, 4h50, o veículo estava saindo da cidade de Planalto da Serra. O horário da linha de Planalto da Serra Cuiabá é às 5h30. Portanto, o veículo estava iniciando seu trajeto e deveria atender às condições mínimas de limpeza. O fato da cidade não possuir lava-jato noturno não é justificativa suficiente para a apresentação de veículo com falta de condições de higiene no momento da partida. Deve, nesse caso, a empresa providenciar pontos de apoio a fim de propiciar a higienização nos termos do artigo 131 do decreto 1020 de 2012. Os pontos de apoio deverão ser implantados pelos delegatários, em conformidade com seus respectivos planos operacionais, de forma a suprir as necessidades imediatas de ocorrências na operação dos serviços relativos à manutenção corretiva e de socorro, além de atender as necessidades de troca de tripulação quando for o caso de limpeza. Ao constatar a prática de uma ação que configura uma infração, o agente fiscalizador da AGE é detentor da competência legal para efetuar a autuação de pessoa jurídica ou física que esteja cometendo tal irregularidade. Isso se fundamenta inicialmente na competência legal atribuída à AGE, no artigo 3º, inciso 4º da Lei Complementar 429 de 2011, que dispõe, artigo 3º, compete à AGE regular, normatizar, controlar e fiscalizar nos limites da lei os serviços públicos, suas respectivas tarifas prestadas pelo Estado do Mato Grosso, ou prestadas indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, por meio de concessão, permissão, autorização referentes a. E essa é a nova redação dada pela Lei Complementar 685 de 2021. Inciso 4º, transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários. Como se não bastasse, o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei Complementar 432 de 2011, dispõe que cabe à AGE fiscalizar a prestação de serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. Artigo 9º, incumbe o poder concedente à AGE, observando o disposto da Lei Complementar 66 de 22 de dezembro de 99, suas alterações, parágrafo 2º, a AGE, inciso 1, regulamentar e fiscalizar continuamente a prestação de serviços outorgados, zelando pela sua boa qualidade e eficácia. Portanto, ao lavrar o auto de infração, agir por meio de seu corpo técnico contra o exercício regular de suas obrigações legais. É indispensável manifestar também, antes de se adentrar no mérito recursal, que o procedimento estabelecido nesses autos encontra-se perfeita consonância com a determinação constitucional do contraditório e ampla defesa, instituídos pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que determina. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Extrai-se dos autos que a empresa autuada estava realizando transporte rodoviário intermunicipal de passageiros entre as localidades de Planalto da Serra e Cuiabá, cujo veículo foi identificado com má higienização. Observa-se ainda que o agente fiscal juntou dos autos as folhas 4 a 7 imagens do veículo no momento da fiscalização, dia 13 de maio de 2022, às 4h50. Suficientes para corroborar o conduto irregular praticado pela empresa, ou seja, o auto de infração foi acompanhado de prova idônea, reforçando a presunção da veracidade, da qual se reveste os atos dos agentes da administração pública. Na análise dos autos, não restou qualquer dúvida quanto à exatidão da autuação, visto que foi devidamente constatada a existência de irregularidade, fato reprovável e a norma transgredida. Deste modo, o ato infracional está plenamente configurado nos termos tendo em vista que o fiscal flagrou o veículo em condições inadequadas, infringindo os dispostos no
do artigo 55, inciso 1, a linha E da Lei Complementar Estadual 482 de 2011. Não vejamos. Artigo 55. A penalidade de multa terá seu valor fixado com base na unidade padrão fiscal PFMT, observadas especificações e graduações abaixo descritas, sendo aplicada aos infratores. Inciso 1. No valor de 15 unidades padrão fiscal do Estado do Mato Grosso, nos casos de, a linha E, não apresentação de veículos de acordo com as condições de limpeza e conforto requeridas. É importante evidenciar que a operação de uma concessão é limitada por regras legais de proteção do Estado concedente, da empresa concessionária e principalmente do usuário, objetivo maior da atuação estatal. Assim, estando configurada a ocorrência do fato caracterizador da infração, não subsiste qualquer outra alegação ou requerimento do recurso administrativo, ressaltando ainda que os valores das multas são definidos já na referida Lei Complementar 432, alterado pela Lei Complementar 687 de 2021, não sendo passível de qualquer redução pela administração. Compulsão dos autos também não observamos qualquer vício que pudesse tornar o auto de infração ou procedimento nulo ou anulável. Posto isso, após decida análise dos autos com fundamento da manifestação da Advocacia Geral Reguladora pelo parecer 196, SGACI PGE 2023 e 037 de 2022 da GR, voto pelo recebimento do recurso por tempestivo e no mérito pelo seu desprovimento, mantendo incólume o auto de infração 2347, que autuou a recorrente pela não apresentação dos veículos de acordo com as condições de limpeza e conforto requeridas, infringindo o disposto no artigo 55, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 432 de 2011, alterado pela Lei Complementar 687 de 13 de abril de 2021, com manutenção da multa do valor de 15 unidades padrão fiscal do Estado do Mato Grosso. É como voto, senhor presidente. Obrigado pela expressão do seu voto, diretor José. Passamos a coletar o voto dos demais colegas, passando diretamente para o diretor Noril. Como é que o senhor vota em relação ao item 1 de nossa pauta, diretor Noril? Presidente, voto com o relator. Obrigado pela expressão do seu voto, também voto com o relator, essa presidência voto com o relator, e vi que o diretor José já está passando todo o voto pelo ato. Senhora Leia, assim que tiver o extrato, por gentileza, nos chame a ordem para fazer a leitura e já a aprovação, tá bom? E, conforme preconiza agora a nossa resolução 004, item a item do extrato nós temos que ir validando, né? Enquanto isso, eu leio o item 2 de nossa pauta. Trata-se do AGER PRO 2022-00890, Aviação Novo Horizonte Limitada. O assunto é termo de notificação de autuação número 0579. É um recurso, possui relatório e voto, a pauta solicitada pelo presidente regulador. Passo a submeter, enquanto a Leia prepara o extrato do item 1, quanto ao opinativo dos diretores, quanto à dispensa de leitura de relatório e voto e mera explanação do voto, vez que é uma manutenção de uma multa em que já foi feito a manutenção pelo diretor, monocrático à época, e também vem no sentido de manter a multa e é de conhecimento de todos, o relatório e o voto não, o relatório e o processo. Peço ao doutor José, em ordem alfabética, se permite a dispensa do relatório, e eu passo só a discorrer sobre o voto. De acordo, senhor presidente. Obrigado, diretor Noril, de acordo com a dispensa do relatório. De acordo, presidente. Obrigado. A Leia já tem o extrato, passamos... Tá ótimo. Então, projeto extrato do item 1, e a gente faz a devida aprovação e segue. Sim. Por favor, faz uma leitura rápida. Sim, item 1, AGER PRO 2022, da 1477, é da CMT, o assunto é o termo de notificação de auto de número 703, um recurso. A pauta foi solicitada pelo diretor regulador de ouvidoria. A diretoria executiva colegiada da AGER, por unanimidade, decide pelo recebimento do recurso, por tempestivo e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo incólume o auto de infração de número 2347, que autuou a recorrente pela não apresentação dos veículos de acordo com as condições de limpeza e conforto requeridas, infringindo o disposto no artigo 55 do inciso 1 da linha E da Lei Complementar 432 de 2011, alterada pela Lei Complementar 687 de 13/4 de 2021, com a manutenção da multa no valor de 15 unidades padrão fiscal do Estado de Mato Grosso. Doutor José, de acordo com o texto em tela para o item 1? De acordo, presidente. Doutor Noril? De acordo também, presidente. Essa presidência também está de acordo, então seguimos diretamente para o voto do item 2, conforme dispensa do relatório. Eu pediria que o gabinete projetasse o voto para que a gente pudesse emiti-lo. Trata-se do AGER PRO 2022,
00890, Aviação Novo Horizonte, trata-se de termo de atuação número 0579, lavrado em 23/3/2022, e auto de infração número 2426, lavrado em 13/6/2022, com fundamento no artigo 55, inciso I, a linha D da Lei Complementar 432/2011, atraso no horário de partida. Trata-se de manutenção da auto-infração 2426, lavrado em 13/6/2022. Primeiramente, quando se trata da admissibilidade, então pode ir passando. No primeiro momento, verifique-se que o subscrevente, né, ele foi devidamente notificado, apresentou a procuração protocolizada, na qual verificou-se as folhas, tornando válido e legítimo para tal requerimento. Conclui-se que os pressupostos, então, recursais intrínsecos estão superados e passa a análise dos pressupostos extrínsecos. Extrinsecamente falando, ela cumpre o recurso tempestivo com obediência também quanto à regularidade formal e a petição escrita e a identificação das partes. Portanto, eu se encontro preenchidos razão pelo qual dou o recebimento ao recurso por satisfeitos, pressupostos intrínsecos e passo a analisar o mérito. Quanto ao mérito, a natureza do recurso é quanto à aplicação da Constituição da República, está embasado, de novo, no artigo 5º, no princípio do devido processo legal, que são assegurados às partes, o contraditório e ampla defesa, com os meios de recurso a ela inerentes aos litigantes no processo judicial ou administrativos e acusados em geral. Desço um pouquinho até o CPC, só para pegar a parte mais profunda. Então, também atendendo ao fulcro no artigo número 1013 do CPC, quanto que eu recebo com efeito devolutivo e com base também nas considerações da Lei Estadual 7692, de 1º/7/2022. Quanto aos elementos constitutivos do ato sancionador, cuida-se do julgamento nesse ato da aplicação de sanção administrativa autuada, conforme descrição observada no auto de infração número 2026, folhas 34, referente ao TNA 579, lavrado dia 23/3/2022, quanto à linha Rondonópolis a Cuiabá, com atraso de 42 minutos. Deveria ter saído do terminal de Rondonópolis às 11h45, saiu às 11h57. Enquadramento disponível legal no LC 432, artigo 55, inciso I, letra D. Vale destacar, né, maneira didática, que a infração consiste em um comportamento contrário àquele que a norma jurídica prevê, né, pode ir descendo. Também que o fiscal tem pressupostos, né, de aplicação que valida como prova legal. Além disso, ele tem o dever de fiscalizar e normatizar, pode ir descendo, previsto na nossa Lei 429, que goza do atributo, presunção de legitimidade e alcança, ao mesmo tempo, razões de fato e veracidade, e goza do atributo, presunção de legitimidade e alcança, em tempo e razão, o fundamento, direito, a legalidade ensejados da autuação. Dessa feita, a auto-infração possui presunção iuris tantum, em razão da fé pública dos agentes fiscais, ou seja, presume-se legítimo, verdadeiro, até que se prove em contrário. Conclui-se com efeito que a administração pública tem o dever de certificar-se da presença de todos os elementos previstos na legislação vigente para a caracterização da infração administrativa, bem como a inexistência de vício insanável, e é o que será feito. Então, quanto à tese da defesa da autuada, ela alega que, em 3 ocasiões do caráter natural do processo, requer anulação da infração. Ela fala de algumas inobservâncias que eu passo a tratar abaixo. Pode descer. Quanto ao item A, a autuada diz que tem um erro de formalidade, fica claro que não, pode ir descendo. Pode descer mais. Isso fica claro que se seguiu toda a parte legal, né, do auto de infração, inclusive com as evidências e provas. Quanto ligados à prova e ônus, que é a letra B e C, né, e ônus de presunção de inocência, pode descer. Fica claro que, através de imagens fotográficas nas páginas 6 e 8, que foi bastante ancorado de evidências o fato, pode ir descendo. Nesse sentido, não existe mácula, fracassos argumentos quanto à aplicação, não há nada que faça uma prova de mudança, né, que possa mudar o fato. A empresa não coloca nada, pode ser. Então,
que é o caso do Norte Perquis, que provas trazidas autos pelo agente fiscal, durante o ônus lhe confere fazer prova contrária para a empresa, e os quais argumentos que a recorrente utilizaria para objurgar. Nesse caso, nenhuma defesa foi apresentada, logo resta confessa quanto às provas apresentadas por consequências quanto aos ilícitos praticados. E aí desce um pouquinho, só tem uma afirmação quanto à nossa teoria, pode descendo, pode ser mais. E a ônus da prova é carregado ao suposto infrator, aquele que deveria, né, derrubar, causar, né, fatos e dados que pudesse eliminar o auto. Pode ir descendo, pode ir descendo. Portanto, segura um pouquinho mais no portanto ali, isto, portanto, comprovada essa existência de fato reprovável, ele existiu, e consubstanciado pelo fiscal, a norma transgredida e a ausência de qualquer motivo que anule o ato, assim como a resposta à Procuradoria-Geral também do Estado, no parecer 8813 CGA, CIPGE, e 178/2022 CGA, nas folhas 99 e 100, o que demonstra ser o mesmo escorreito, e deve, portanto, por tal, permanecer inabalável o auto de infração. E, para tanto, vamos para o dispositivo. Por todo exposto, manifesto o recebimento do presente recurso, pois foram satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos no mérito do voto, pela manutenção do auto de infração 2426, folhas 34, nos termos do artigo 55-I da Lei Complementar 432/2011, tendo em vista que as alegações da recorrente não prosperam em razão da inexistência de prova material que comprovasse o cumprimento do referido dever e boa-fé do agente fiscal. É como o voto, com o fim de garantir também a segurança processual e procedimental necessária, com a publicação da decisão juntada a esses autos, deverá a chefia de gabinete aguardar o decurso de prazo recursal, em álibis, que seja emitida a certidão de trânsito julgado e prossiga para os encaminhamentos de praxis. Como eu voto, passo a colher, por gentileza, manter o voto em tela, passo a colher os votos dos demais colegas. Doutor José Rodrigues, como o senhor vota para o item 2 de nossa pauta? Senhor presidente, voto com o relator. Obrigado. Diretor Noril, como é que o senhor vota? Eu acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado. Senhora Leia, assim que tiver, então, o extratinho em tela, por gentileza, peço uma questão de ordem, eu vou lendo o item 3, que daí a gente... Presidente, já está pronto? já vou colocar em tela. Uhum. Perfeito. Então, eu seguro a leitura. Tá. Estamos, então, com o item achurado em amarelo, para a GERPRO. Faço a leitura, Leia. A Diretoria Executiva Colegiada, a GERMT, por unanimidade, decide pela manutenção da auto-infração 2426, nos termos do artigo 55-I e D da Lei Complementar 432/2011, tendo em vista as alegações da recorrente não prosperam, em razão da inexistência de prova material que comprovasse o cumprimento do referido dever e a boa-fé do agente fiscal, nos termos do voto do diretor relator. Doutor José, de acordo com o texto em tela? De acordo. Diretor Noril, de acordo com o texto em tela? De acordo, presidente. Obrigado. Passamos ao item 13 da nossa pauta, que é a GERPRO 2022-02656, Viação Juína Transportes, Eireli. O assunto é termo de notificação da autuação número 1110. Auto de infração número 2547 é convalidar uma decisão da DEC, ela já está embaixo, vez que nós já proferimos essa decisão em reunião administrativa de 2023, na 8ª, e dar publicidade aqui nessa reunião deliberativa, que está transmitindo e também será divulgado de diário oficial. A pauta foi solicitada pelo presidente regulador e passo, então, rapidamente a fazer a leitura para convalidarmos, senhores diretores, o que já decidimos. Senhora Leia, pode tirar o fundo amarelo? A diretoria executiva, o item nós já lemos, né? A diretoria executiva colegiada declara a ciência da decisão monocrática emitida pelo diretor Paulo ainda antes de ficar em vacância, número 072/2023, quanto à anulação da auto-infração 2547 e da multa aplicada por unanimidade, decide que o gabinete da presidência oficia a empresa interessada da decisão e por tramitar os autos à superintendência reguladora de transporte rodoviário, que a mesma estará encaminhando para a corregedoria da GERMT para providências legais.
Trata-se de um ato de multa por falta de seguro, que depois foi evidenciado que no tempo normal, antes do vencimento, a empresa apresentou o devido seguro renovado. Então, para efeitos de transparência da decisão monocrática, perquiro aos diretores se convalida a decisão já tomada e a ciência obtida na reunião administrativa. Dr. José Rodrigues, ciente e de acordo com o texto em tela? Senhor presidente, estou ciente da decisão monocrática de acordo com o texto. Diretor Paulo Noril, por gentileza. Também estou ciente, presidente, de acordo com o texto em tela. Essa presidência também se declara ciente de acordo com a convalidação do texto em tela. Passamos para o item 4, que é o AGER PRO 2022-02657. Também viação juína, também transportes IRL interessada. O assunto é o termo de notificação da autuação 1112, auto de infração 2548. Trata-se de convalidar a decisão da DEC, também proferida agora pela manhã, na reunião administrativa de 2023, e para dar publicidade. Ela também trata do mesmo tema de um seguro que foi autuada e multada, notificada e multada, e comprovou que ela tinha, dentro do prazo de validade do seguro anterior, seguro já emitido. Então, a diretoria executiva colegiada pode tirar o amarelo, ela declara a ciência da decisão monocrática 073/2023, que aprofundamos na nossa reunião administrativa, do auto de infração 2548, da multa aplicada, e por unanimidade decide que o gabinete da presidência oficia a empresa interessada quanto à decisão, e por tramitar os autos à Superintendência Reguladora de Transporte e Rodovias, para que a mesma também encaminhe a corregedoria da AGER para providências legais. Doutor José, de acordo com o ciente, né, e de acordo com a convalidação do texto abaixo? Senhor presidente, estou ciente da decisão monocrática de acordo com o texto. Diretor Noril? Também estou ciente de acordo com o texto, presidente. Perfeito, obrigado pelas manifestações. Essa presidência também está ciente de acordo com o texto do item 4. Passamos a tratar o item 5. Também trata-se de uma convalidação de ciência. AGER PRO 2023, item 1430. AGER PRO 2023-1430, Consórcio Metropolitano de Transportes. O resumo do assunto é subsídio de abril. Dar conhecimento à DEC quanto ao encaminhamento do supraprocesso à Cinfra, através do ofício 00995-2023, GPRA-AGER, referente subsídio de abril de 2023, conforme determinação da DEC, pauta solicitada pelo presidente regulador. Então, trata-se de envio do cálculo do mês, que já foi enviado, só para dar ciência desse procedimento a essa diretoria. Precisa maiores esclarecimentos, doutor José, ou podemos tratar do que está escrito no texto? Senhor presidente, uma vez que a pauta foi encaminhada com a devida antecedência, nós tivemos a oportunidade de tomar conhecimento do conteúdo do processo, estou de acordo com o encaminhamento, estou ciente do encaminhamento feito por Vossa Excelência, de acordo com a sugestão de texto que está achurado de amarelo. Perfeito, senhor Noril. Presidente, também corroborando o entendimento do diretor Zé Rodrigues, nós já deliberamos e conversamos em reunião administrativa, estou ciente e de acordo, presidente. Obrigado, essa presidência também está ciente de acordo com o texto. Senhora Leia, pode tirar o texto amarelo, e aí nós seguimos para o nosso item, trata-se só um item formal de cada subsídio feito, dar essa ciência e também exposição ao público, né, devido transparência. Item 6 de nossa pauta trata-se do AGER PRO 2022-02417, Logtrans ERL, termo de notificação autuação 0199. É um recurso, trata-se de convalidar a designação do diretor regulador ouvidor como diretor substituto para a emissão de juízo da admissibilidade, a pauta solicitada pelo presidente, e todos esses itens, do 6 até qual item, Aleia, que trata-se de designação? Até o 9, presidente. Tá bom, e nós tínhamos tomado também a decisão de seguir com essa prática para os demais, dando autorização para que você pudesse fazer em ordem alfabética, não foi? Não vi ele aí. Sim, eu posso estar inserindo, presidente, Por conforme favor, decisão da DEC. Isso. Uhum.
Não, mas, não precisa, porque já está no administrativo o critério, mas é Exato. importante que a gente fale o critério aqui para uma boa transparência. Na reunião há pouco da administrativa, nós temos um item que a nossa resolução 004, ela inovou para que a GER não ficasse parada, e onde fossem assuntos que fossem pacificados, não pode, né? Ela dá poderes para que a presidência designe diretor redesigne, né? Diretor substituto para os diretores naturais, para que efetuem continuidade para fatos relacionados a autuações. Então, e também notificações e multas. Então, para todos esses feitos, a nossa resolução prevê uma redesignação de diretor. Essa presidência sugeriu e foi aceito pelos diretores, e ficou lá uma decisão de que nós vamos trabalhar de forma alfabética essa redesignação entre os diretores que estão em exercício. Vamos retomando, então, em ordem alfabética ficou o doutor José Rodrigues, pela letra J, na sequência esse presidente pelo Luiz, e o doutor Norinho, embora tenha NW, né, doutor Wilber, então ele fica em terceiro lugar. Com isso, o item 8, né, ficaria, vamos na ordem, Ale, o primeiro é o 8, né? 8. Ficaria para 7, presidente. 7. O primeiro item ficaria redesignado para ser o diretor. Perdão, presidente, perdão. 6. É o 6, isso. Então, o primeiro item ficaria o diretor José Rodrigues, pela ordem alfabética, e foi assim aceito. E então está escrito aqui, né, por unanimidade convalida a decisão de designar o diretor ouvidor. E eu pediria para os diretores se podemos ler todos os itens e validar o texto e revalidar a nossa decisão em conjunto, todos eles, dos 6 até o 9, é isso, presidente? Ale? Isso, Perfeito. 9. De acordo, para fazer a leitura em sequência todos dos 6 ao 9, depois revalidarmos nossa decisão em conjunto e também o texto, senhor José Rodrigues? Estou de acordo, senhor presidente. De acordo, doutor Noril? De acordo, presidente. Obrigado. Então, Ale, por gentileza, dá uma lida nos 4, e aí, na sequência, a gente valida tanto convalida, né, como também valida o texto. Item 6, trata do AGER PRO 2417, 2022, da Logtrans, é o termo de notificação 199, convalidando a decisão de designar o diretor regulador de ouvidoria como diretor substituto. Item 7, trata do processo AGER PRO de 2022-2654 da CMT, termo de notificação de autuação de número 1107, convalidar a designação do diretor-presidente como diretor substituto do processo. Item 8, trata do AGER PRO de 2022-2476, também da CMT, do termo de notificação de autuação 995, que convalidar a diretoria, a designação ao diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento como diretor substituto. E o item 9, que é o AGER PRO 3095 da Logtrans, é o termo de notificação 1225, convalidar a designação ao diretor regulador de ouvidoria como diretor substituto. O senhor me ouviu, presidente? Perdão, eu falei com o microfone fechado e câmara. Doutor José, de acordo com essa forma de designar em forma alfabética que passamos para o gabinete, nós vamos sempre convalidar na reunião seguinte, e com essa distribuição dessa forma, então, já praticada, do item 6 ao 9, conforme, de acordo com o texto em tela? Buscando a melhor forma de dar sequência aos trabalhos da agência, eu creio que a diretoria está tomando a decisão adequada a fim de que os processos não fiquem paralisados, né, presidente? Foi isso que a gente conversou na reunião administrativa. Então, nessa direção, estou de acordo com a redistribuição dos processos e de acordo com as proposituras de texto feito e já lido pela chefe do gabinete. Obrigado. Diretor Noril, de acordo com a convalidação e também com o texto? De acordo com o texto e com a convalidação, presidente.
Perfeito. Senhora Leia, pode tirar o fundo amarelo. Gostaria, enquanto a senhora vai tirando o fundo amarelo, de dizer, claro, e se o doutor Felipe quiser falar, que na reunião administrativa exaurimos, né, todas os pareceres, né, do doutor Felipe e temos tranquilidade quanto à legalidade dessa decisão. Fique à vontade, se caso queira falar alguma coisa, doutor Felipe. Não, presidente, eu estou de acordo com o que já foi deliberado até então, até porque isso foi conversado na administrativa e eu me posicionei pela regularidade dessas medidas que estão sendo adotadas. Agradeço ao prefeito de transparência, né, nós acabamos aprofundando muito mais do que falamos aqui, mas sempre é importante ficar claro que houve também essa consulta ao senhor, e o senhor é o nosso baluarte da legalidade. Obrigado pela sua fala. Passamos a tratar do nosso último item de pauta de hoje, que trata-se do AGERPRO 2023-1154, CMT. O assunto é reajuste tarifário do Sistema Urbano de Transportes e considerações acerca do quarto termo aditivo. É o número 003-2017-0104, CINFRA. Trata-se de sorteio do relator e a pauta foi solicitada por essa presidência. Gostaria que a senhora Leia projetasse como está a distribuição de processos em termos de sessão regulatória, né? Na sessão regulatória, esta presidência, ela está em vantagem, quando tem menos processo com ela, em relação aos demais. Com isso, pelo nosso critério de equilíbrio processual, teria que designar o diretor. Teria, não tem, né? Então, vamos colocar para o presidente esse processo, e peço se os diretores estão de acordo. Diretor José, de acordo? Estou de acordo, senhor presidente. Obrigado. Doutor Noril, de acordo? Também estou de acordo, presidente. Obrigado. Com isso, vamos trazendo para o equilíbrio. Agradeço a todos, desejo um excelente dia de trabalho. Essa semana vai ser cumprida, né? Temos aí, chegando, né, a visita da ANEEL, a audiência pública em Paratininga e também na nossa cidade esqueço sempre o nome ali, quem me ajuda. Primavera do Leste, Primavera Paranatinga, do Leste. presidente. Isso, eu sempre inverto a tal da primavera com Lucas, e não quis fazer essa gafe, e obrigado por ajudar, tá? Então, Primavera e Paranatinga, né, com Isso. obras já de melhoria, né, no trânsito dentro das cidades nesse momento, mas partindo dessa importante concessão também que vai ligar a produção com mais para cima. E também temos visita da ANEEL, importante visita, que vai ajudar a consolidar o nosso termo de cooperação, se Deus quiser, com mais serviços, né? E em troca disso também maiores equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Enfim, muitas coisas acontecendo e estamos concluindo também nosso anuário, né? Então, muito provavelmente, lá na reunião do dia 25, muito provavelmente não tem que ser, né? Nós temos que aprovar o nosso anuário, antes disso vai transitar para os senhores, né? Para que façam uma leitura prévia, para que a gente possa cumprir o que avançamos no regimento e fazer o nosso terceiro anuário de apresentação de resultados, né? Começamos em 2021, 22, agora o terceiro em 23, e assim a gente vai continuando sempre apresentando aquilo que nós evoluímos recentemente a agência. Nós temos que manter o que conseguimos, consolidar cada degrau percorrido. Da minha parte é só o que eu tenho, agradeço a presença de todos e desejo um excelente dia de trabalho. Muito obrigado. Excelente reunião. Desejo bom dia de trabalho a todos. Bom dia a todos. Um excelente trabalho. Até breve. Bom dia, obrigada. Bom dia, senhores. Um excelente dia de trabalho.